Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, oremos. Assim também, Senhor, já tendo erguido a nossa voz a Ti em louvor, em reconhecimento da Tua soberania, ajude-nos agora a darmos ouvidos, plena atenção à Tua voz na Tua santa palavra. Que o mesmo Espírito que inspirou o registro do relato que acabamos de ler, venha, Senhor, falar por meu intermédio, em sintonia, em harmonia, em fidelidade à Tua santa palavra. E que este Espírito, mesmo Espírito derramado sobre a Tua igreja, na época dos apóstolos, seja derramado sobre nós, com poder do alto, para que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra, entender e abraçar a nossa missão como igreja Tua e avançar daqui debaixo deste poder para anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Imagine comigo a cena. Imagine comigo 5.000 almas ansiosas, sem notícias, querendo saber o paradeiro dos apóstolos Pedro e João. Em um momento lá estavam aquelas 5.000 almas convertidas ao Evangelho, todas juntas, ouvindo Pedro e João pregando nos átrios do templo, pregando no pórtico do Salomão, numa tarde, como qualquer outra, em Jerusalém. E no momento seguinte, como num estalar de dedos, num piscar de olhos, Pedro e João não estavam mais lá. O capitão da guarda do templo, os sacerdotes e os saduceus, rapidamente, ligeiramente conspiraram para remover os apóstolos, aprisionarem e deixá-los em custódia até o dia seguinte. E você pode imaginar os rumores, os boatos, as perguntas que paravam no ar, na cabeça daquelas 5.000 almas. Para onde foram Pedro e João? Será que eles seriam vistos novamente? Ou será que o mesmo destino sofrido por Jesus, em cujo nome eles estavam pregando, seria o destino agora dos seus apóstolos? Seria o desfecho da vida de Pedro e João? Mas de repente no dia seguinte chegaram as notícias. Eles estavam vivos. Pedro e João estavam vivos. Eles foram soltos pelo Sinédrio. Você pode imaginar a correria, os boatos correndo às ruas de Jerusalém e todos voltando para o templo, voltando para o lugar onde os apóstolos tinham sido aprisionados no dia anterior, à tarde. E então, ao revê-los, ouvir deles o que tinha acontecido.
como eles tinham sido aprisionados, como eles tinham sido interrogados pelos saduceus, como eles tinham sido ameaçados e proibidos de continuar pregando em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, e agora? O que eles fariam? O que aqueles 5.000 convertidos a Cristo fariam a partir desta nova notícia? Será que havia chegado a hora, enfim, da igreja encerrar as suas atividades na cidade de Jerusalém? Será que as ameaças e as proibições do Sinédrio seriam suficientes para sufocar e abafar aquilo que o Espírito Santo tinha começado a fazer na vida daquelas 5.000 pessoas que tinham ouvido o Evangelho e se rendido a Jesus? Nada disso. Como é que eles responderam? O texto que nós lemos nesta noite nos diz, tendo ouvido o relato de Pedro e João, Atos 4:24, diz que eles ergueram a voz em louvor a Deus, e mais eles suplicaram por maior graça, para seguirem pregando o Evangelho com autoridade e coragem. E por fim o relato termina no versículo 31, dizendo que Deus respondeu à oração daquela multidão, Deus compareceu, Deus derramou do seu poder, do seu Espírito, e o Evangelho continuou avançando. Nada seria capaz de impedir o avanço do Evangelho em Jerusalém. Nem mesmo o Sinédrio, nem mesmo os saduceus, nem mesmo as autoridades máximas do povo de Israel. Então, qual é a lição principal do relato sobre o qual meditaremos nesta noite? A lição é esta: assim como os apóstolos e o restante da igreja primitiva fizeram diante da oposição ao Evangelho, nós também devemos perseverar em nosso louvor e em nossas orações a Deus, bem como na pregação do nome de Jesus Cristo, tudo no poder do Espírito Santo, somente pelo poder do Espírito Santo. Como o texto nos ensina isso? Em 3 movimentos. O primeiro movimento está no versículo 23 e na primeira metade do versículo 24. É o relato do reencontro de Pedro e João com os discípulos. O segundo movimento começa na segunda parte do versículo 24 e vai até o versículo 30. Nos mostra a reação da igreja em oração a Deus. E por fim, a conclusão do relato, o versículo 31, nos fala sobre a resposta do Senhor às orações da igreja. Então, o reencontro de Pedro e João com os discípulos, a reação da igreja em oração e a resposta de Deus às orações da igreja em Jerusalém. Vamos meditar no texto assim, parte por parte, começando no versículo 23. Volte a imaginar comigo a cena. Coloque-se no lugar, coloque-se junto daquela multidão dos 5.000, aguardando notícias dos apóstolos Pedro e João. Imagine o alívio daquela gente ao saber que os apóstolos estavam vivos, que eles tinham sido libertos. Imagine a alegria de reencontrá-los. E no momento seguinte, imagine a angústia, a ansiedade de ouvir deles que, apesar de vivos e apesar de soltos, eles estavam agora proibidos de continuar pregando o Evangelho. Eles e todos os cristãos ali. Fortes emoções, não? Uma montanha russa de emoções. Não sei se você já viveu algo semelhante. Saber de um livramento num momento e no momento seguinte saber de outro perigo. É assim que eles estavam neste momento, no início deste relato. Por um lado, aliviados e alegres com a liberdade dos apóstolos. Por outro, angustiados e aflitos. E agora? O que será? O que acontecerá? O que eles fariam a partir desta ameaça do Sinédrio contra a igreja? E vamos ver primeiro o que eles não fizeram. O que a igreja não fez diante da ameaça dos saduceus? Primeiro, eles não recuaram da sua fé pública em Jesus Cristo. Eles não decidiram por ser cristãos secretos, escondendo a sua fé, escondendo a sua identidade de cristã nas suas casas, longe da praça pública,
voltando para suas casas ou refugiando-se nas suas cidades de origem. Não, eles não recuaram da sua fé pública, mas tampouco resistiram de forma violenta e agressiva contra as autoridades de Israel. Não que eles não tenham reagido ou resistido de alguma forma, já vimos isso no final do relato anterior, não? Atos 4, versículo 19 e 20, quando Pedro primeiro recebeu a proibição do Sinédrio de não continuar pregando em nome de Jesus, ali já vemos uma primeira resistência, não? Apesar de ser uma resistência pacífica, não violenta ou agressiva, simplesmente constatar que não, eles não poderiam obedecer aos homens em vez de Deus. Eles não recuaram da sua fé pública, mas tampouco resistiram de forma, digamos, mais violenta ou agressiva. O que eles fizeram? Logo em seguida, note, a partir do versículo 24, tendo visto os apóstolos, tendo ouvido o relato deles, eles fizeram o quê? Eles responderam buscando a Deus em oração. Primeira coisa que fizeram, eles buscaram a Deus em oração. E qual é a lição importantíssima para nós aqui, irmãos e irmãs? Como nós já vimos antes no livro de Atos, nos capítulos 1 e 2, e como continuaremos vendo ao longo deste livro, ao longo da narrativa do crescimento e da expansão da igreja pelo Império Romano, mais uma vez nós vemos que poucas coisas eram mais importantes e prioritárias para os apóstolos e os primeiros cristãos do que as suas orações coletivas, suas orações congregacionais. Talvez você se lembre do que se trata este livro. Este é o livro dos Atos de Jesus, o que Jesus continuou a fazer e a ensinar pelo poder do seu Santo Espírito, por meio da instrumentalidade dos apóstolos, mas especialmente pela instrumentalidade das orações dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Pentecoste foi uma resposta de oração. O derramamento do Espírito em Atos 2 foi uma resposta às orações da igreja em Atos 1. E novamente a igreja está orando aqui de maneira unida, persistente, para que ela continue e avance na sua missão. Como já citamos aqui mais cedo nesta série, a fala de um pastor metodista do século XIX, A.M. Bounds. Ele disse: a vida, o poder e a glória da igreja é a oração. A vida dos seus membros depende da oração, e a presença de Deus é assegurada e mantida pela oração. O próprio lugar é santificado pelo seu ministério. Sem a oração, a igreja fica sem vida e sem poder. Ou lembrando uma fala que mais duas falas que eu costumo lembrar aqui aos irmãos, uma de John Bunyan, puritano do século XVII, e outra de Patrick Johnston, missiólogo do século XX. Bunyan certa vez disse que há muitas outras coisas que um cristão pode fazer além de orar, mas não há nada que um cristão possa fazer até que ele comece a orar. Por que não dizer, há muitas coisas que uma igreja pode fazer além de orar, mas não há nada que uma igreja possa fazer até que ela comece a orar. O Patrick Johnson que disse que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Por que não? Quando a igreja trabalha, mas quando a igreja ora, Deus trabalha. Ou seja, por mais importante que seja para nós, irmãos, em pleno século XXI, entendermos os tempos em que nós vivemos, compreendermos as fontes e os focos de oposição ao Evangelho em nossa terra e em nosso tempo. Tanto quanto esses cristãos, sobre quem ouvimos aqui, eles entendiam os tempos, eles compreendiam o que estava acontecendo ali, as ameaças e as proibições, eles enxergavam os perigos e os riscos que corriam. Por mais significativo, importante e útil que seja entender os tempos em que vivemos, conhecermos os argumentos contrários ao cristianismo, estudarmos o raciocínio dos nossos opositores, a fim de que possamos dar melhor resposta às suas críticas, às suas indagações quanto ao Evangelho, por mais importante que seja tudo isso,
nada substitui a prioridade, a urgência da nossa oração como igreja. Porque se não resistimos primeiro em oração, de joelhos dobrados, então não resistiremos. Não aguentaremos a avalanche que tem varrido a igreja, que tem ceifado os seus jovens, que tem dizimado pastores, que tem corrompido a igreja, ora fazendo oposição a ela, ora seduzindo. Nada substitui a prerrogativa e a prioridade das nossas orações como igreja. Será que nós entendemos isso? Será que compreendemos isso? E será que temos feito isso? Diante de muitos que dizem, e vez por outra eu ouço: pastor, nós temos que fazer alguma coisa. O que a igreja pode fazer? O que podemos fazer de concreto para mudar essa situação? Para mudar a situação da igreja, dessa cultura, dessa sociedade tão contrária e cada vez mais hostil ao Evangelho? O que você pode fazer? De novo, há muitas outras coisas que podemos fazer, além de orar, mas não há nada que possamos fazer até que comecemos a orar. Porque se Deus não agir primeiro, se Deus não transformar esse cenário, e se Deus não nos fortalecer para resistirmos à oposição do Evangelho, estejamos nós no Brasil, século 21, país ainda livre para cultuar a Deus, ou estejamos junto dos nossos irmãos perseguidos, se Deus não nos capacitar pela sua graça, nada poderemos fazer. Então, esse primeiro movimento do relato desta noite nos mostra a prioridade das orações da igreja, o papel prioritário da resposta de oração daqueles primeiros cristãos. Mas vamos adentrar o segundo movimento, que nos mostra os seus propósitos de oração, como eles oraram então diante daquela situação de oposição ao Evangelho, a partir da segunda metade do versículo 24. E nós temos aqui um texto preciosíssimo. Por quê? Na segunda metade do versículo 24 até o fim do versículo 30, nós temos o relato mais extenso em todo o livro de Atos de uma oração feita pela igreja. É o registro mais extenso da oração feita pelos cristãos naquela época, diante dos seus opositores. E se Lucas gastou tanto espaço aqui do seu texto, registrando o teor da oração feita pela igreja em Jerusalém naquele momento, é porque o que nós temos aqui é uma belíssima escola de oração, de como orarmos como igreja, de como devemos orar quando estamos reunidos, o que devemos priorizar, como devemos ordenar as nossas orações, o que deve estar em pauta, em evidência, quando oramos juntos como igreja. O texto nos mostra. Primeiro, olha como é que eles começaram a orar. Versículo 24: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano. E aí já temos uma lição preciosa. Como eles se dirigiram a Deus? Primeiro, não como Pai, nem mesmo como Deus ou Senhor, eles o chamaram de o soberano. A palavra aqui é muito específica, vem do grego, cuja palavra traduz bem no português déspota. E o que é um déspota? É o que? É um regente absoluto, é alguém que tem domínio completo sobre pessoas ou posses ou terras, é um rei imbatível, é um rei incontestável, é alguém que tem pleno domínio, e é um termo especialmente adequado para Deus. Por quê? Porque não há outro igual a Ele, não há regente como Deus, não há outro Criador todo-poderoso como o nosso Deus, e é um termo especialmente adequado para esta ocasião, não? Por que o que gerou esta oração? Um conflito, a oposição das autoridades de Israel, querendo dominar sobre a igreja e calar a sua pregação. Qual é a primeira resposta da igreja? Colocar o sinédrio e os saduceus no seu devido lugar. Vocês não são os soberanos, vocês não são as autoridades máximas, Deus
O nosso Senhor, Ele é o soberano e Ele está em autoridade sobre vocês. Por isso devemos obediência a Ele e não a vocês, saduceus, não a vocês, sinédrio. Ó soberano, ó soberano. Soberano sobre o quê? Soberano sobre quem? Eles continuaram orando e louvando. Ó soberano. Soberano sobre o quê? Sobre toda a criação. Tu fizeste os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Não só o soberano sobre toda a criação, mas o soberano sobre a revelação da sua palavra. Continue no versículo 25. O mesmo Deus que fez os céus e a terra é o Deus que falou pelo Espírito Santo, por meio da boca dos seus servos, dentre os quais Davi, o grande antepassado, patriarca, rei da nação de Israel. E as palavras citadas aqui de Davi são muito pertinentes, não? São as palavras que já ouvimos no início deste culto, Salmo número 2, versículos 1 e 2, que registram o quê? Ora, a oposição dos reis, dos líderes, das autoridades da terra contra o rei ungido do Senhor. Davi estava registrando neste salmo o quê? A oposição que ele enfrentou como rei de Israel, como ungido do Senhor. E por que a igreja lembrou-se das palavras de Davi, deste servo de Deus neste momento? Porque o filho de Davi, Jesus, o santo servo e rei de Israel, também estava sofrendo agora oposição de quem? Das autoridades do seu próprio povo. Eles louvaram a Deus o soberano sobre a criação, eles louvaram Deus o soberano sobre a revelação da sua palavra, por meio de Davi, e logo na sequência, versículos 27 e 28, louvaram a Deus como soberano sobre toda a condução da história. Nada daquilo foi um acidente, tudo estava seguindo um plano determinado por Deus. Porque assim como Davi sofreu oposição dos reis de nações vizinhas, e Deus vindicou Davi como seu ungido, a história estava se repetindo, não? Na pessoa de Jesus, o filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi, o santo servo Jesus. Versículo 27, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Agora note bem a expressão do versículo 28. Fizeste o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que ia acontecesse. Notaram isso? Por mais que Herodes e Pilatos, representando aqui os judeus e os romanos, que sentenciaram Jesus à morte na cruz, por mais que eles fossem moralmente culpados e moralmente responsáveis pela morte de Jesus na cruz, o que aqueles cristãos estavam confessando? Que nada daquilo foi um acidente. O mesmo Deus que criou os céus e a terra e que revelou a sua palavra por meio de Davi, revelando a oposição das autoridades da terra contra o seu santo servo, é o mesmo Deus que decidiu de antemão, planejou desde a eternidade passada, orquestrou todos os eventos da história para que o seu santo servo Jesus fosse morto numa cruz por aquelas autoridades rebeldes. Deus é soberano ou não é? Sobre todas as circunstâncias, sobre todos os detalhes da história. O que isso nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs? Que por mais misteriosa, e eu diria humanamente incompreensível que seja a doutrina da soberania de Deus, esta é uma doutrina que deve ser crida, confessada e celebrada, inclusive em oração. Esses irmãos estavam louvando a Deus pela sua soberania, estavam invocando a doutrina da soberania de Deus em meio às suas orações, e especialmente num contexto de oposição ao Evangelho, de perseguição à igreja. Não que devemos ignorar a soberania de Deus em outros momentos.
e lembrar dela somente quando as coisas não vão bem. Não, Deus é soberano independente das circunstâncias. Ele permanece soberano sempre, em tempos de fartura e escassez, de bonança e tempestade, mas isso deve ser especialmente lembrado, confessado e celebrado pela igreja quando ela enfrenta oposição, ou revés, ou infortúnio, ou adversidade, como ouvimos mais cedo no culto da manhã, Salmo 88. A soberania de Deus é o que nos conforta e nos consola nos momentos de adversidade da igreja, nos momentos de perda, de luto, de enfermidade, de profunda angústia de alma. O que nos consola é saber que Deus está no trono, Deus está regendo a história. O mesmo Deus que criou todas as coisas e revelou o seu plano na palavra é o Deus que conduz a história a um bom fim. E essa história converge em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Rei e Redentor, Senhor e Salvador. Então nada daquilo foi por acaso. A morte de Jesus não foi um acidente. O sofrimento de Jesus da cruz, isso não foi um acidente. Muito menos então a oposição que a igreja estava sofrendo naquele momento. Deus continuava soberano. E foi a certeza da soberania de Deus sobre o plano do Calvário que trouxe consolo e conforto àquela igreja. Como bem resumiu Martin Lloyd Jones, grande pregador do século XX, a cruz, um acidente? A cruz, uma surpresa? A cruz, algo que poderia não ter acontecido e que não precisava ter acontecido? A cruz, apenas algo que Deus usa? Não. A cruz foi planejada, pré-ordenada, antes do mundo sequer ter sido criado, antes do ser humano sequer ter sido feito. Deus tinha planejado a morte de Cristo, seu Filho. Esta é a explicação. E estes primeiros cristãos a enxergaram. Eles enxergaram o plano soberano de Deus na cruz, Filho crucificado no Calvário. Eu pergunto, todos nós aqui já enxergamos isso também? Você já enxergou na cruz de Cristo, não uma tragédia humana, não um acidente de percurso, mas um plano detalhadamente, soberanamente orquestrado por Deus desde a eternidade para trazer salvação ao seu povo, salvação a nós dos nossos pecados e da nossa condenação. Isso foi planejado, isso foi perfeitamente planejado por Deus para a nossa redenção. Você já enxergou isso? E se você já enxergou e compreendeu isso, você já se arrependeu dos seus pecados e já creu no Senhor Jesus Cristo. Foi pelos seus pecados que Ele foi para o madeiro, pelos seus, pelos meus, pelos nossos. Porque se você ainda não enxergou o plano do Calvário, o plano da cruz, se você acha que a cruz foi só um acidente, uma tragédia, então não existe salvação para nós. Se a cruz foi uma tragédia, um acidente histórico, então a sua esperança e a minha esperança morrem com Jesus naquela cruz e não tem mais vida, nem esperança de redenção e perdão. Mas porque aquilo foi planejado e orquestrado por Deus, há esperança, há salvação, há perdão. Alguém pagou pela nossa culpa, alguém pagou a nossa pena, alguém sofreu a nossa condenação. Glórias a Deus por isso. Ele planejou e orquestrou isso para o nosso bem e para a sua glória. Glórias a Deus que a cruz não é um acidente ou uma tragédia qualquer, é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus. E se alguém aqui ainda não creu e não se arrependeu, que o faça, que se renda ao plano da cruz, pois não há outro plano que pode te salvar. Não é o seu plano de previdência, não é o seu plano de aposentadoria, não é o próximo plano econômico de Brasília, é o plano da cruz de Cristo. Só este plano pode nos salvar eternamente. Agora, se você já crê nisso, quanto você crê nisso? Você que crê no plano da cruz, quanto você crê neste plano? Porque este
é um anúncio que não só traz salvação dos nossos pecados, mas que traz segurança e sustento diante das nossas provações. Quem está louvando a Deus pela sua soberania, quem está entoando esta oração aqui de louvor, são cristãos, gente já crente no Evangelho. E por que eles estão se lembrando da soberania de Deus no plano da cruz? Ora, não porque eles precisassem novamente de perdão pelos seus pecados, mas de sustento, de conforto e de consolo diante da oposição ao Evangelho. O que poderia fortalecê-los naquele momento? Ora, essa certeza: se Deus foi soberano sobre a morte do seu santo servo Jesus, não permitindo que Jesus permanecesse morto, mas ressuscitando dentre os mortos, pergunta: Deus seria menos soberano sobre os sofrimentos da igreja? Ele seria menos soberano sobre as circunstâncias envolvendo a ameaça à igreja naquele momento? Deus seria menos capaz de vindicar a igreja no seu testemunho do Evangelho? Se Deus socorreu o seu servo Davi, se Deus socorreu o seu santo servo Jesus, Ele não poderia socorrer os seus servos que queriam continuar pregando o Evangelho em Jerusalém diante de toda ameaça? É por isso que eles louvaram a Deus, pela sua soberania, e é isso que nos trouxe conforto. Então, tendo louvado a Deus, os versículos 24 a 28, finalmente, somente então, eles ofereceram sua súplica, versículos 29 a 30. Somente depois desse extenso louvor e reconhecimento ao Deus soberano, é que eles oraram. E como eles oraram? Pelo que aqueles cristãos oraram? Bem, podemos fazer a pergunta oposta: pelo que eles não oraram? O que eles não pediram? Se você estivesse no lugar daqueles cristãos, o que você pediria? Primeiro, eu tenho uma listinha aqui, e a minha listinha foi frustrada, não? Talvez você tivesse pedido por retribuição: Senhor, esmaga, quebra os dentes destes saduceus, elimina essa gente da nossa frente, Senhor, tira eles do nosso caminho para que a gente possa passar. Foi isso que eles oraram? Não. Não que eles não tivessem orado por algum tipo de retribuição. Note o versículo 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles. O que está implícito nesse pedido? Senhor, Tu sabes a melhor maneira de lidar com esses homens, quer seja destruindo-os, quer seja convertendo-os, nós não sabemos. Senhor, eles estão em Tuas mãos, considera as ameaças desses homens, cuida deles, Senhor, eles estão em Tuas mãos, não nas nossas. Isso que vemos nos salmos muitas vezes, não? Os salmos imprecatórios, o salmista entregando a justiça a Deus, reconhecendo que Deus é o juiz, é Ele que dá conta e dá fim aos inimigos do seu povo. Então não, eles não pediram por retaliação, vingança, só disseram: Senhor, considera, cuida deles como só o Senhor sabe cuidar deles, faze com eles o que o Senhor quiser. Tampouco eles pediram por proteção e segurança pessoal, notaram isso? E não há nada de errado nisso, não há nada de errado em pedir por proteção e segurança. Eles muito bem poderiam ter pedido isso, mas não foi o que pediram, ou pelo menos não foi o que Lucas registrou. O que eles pediram? Simplesmente isso, versículo 29, agora, Senhor, soberano, considera as ameaças deles, cuida deles, Senhor, e capacita os teus, olha a outra palavra-chave nesse texto, servos. Nós já vimos essa palavra usada de Davi no versículo 25, esta palavra usada de Jesus no versículo 27, e agora quem são os servos em questão? Eles, os cristãos. Mas a palavra aqui é diferente, é uma outra palavra para servo. A palavra literalmente é escravo. Bem, se Deus é o soberano, o que os cristãos estão dizendo? Senhor soberano, cuida dos teus escravos aqui e capacita-nos para fazer o que o escravo deve fazer, a vontade do seu Senhor. E qual era a vontade do Senhor para os seus servos? Que eles pregassem o Evangelho, acontecesse o que acontecesse, prisão, tortura, morte, o que fosse. Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, os teus escravos, para anunciarem a tua palavra corajosamente. E por fim, versículo 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E por que eles incluiriam isso aqui, ao final?
porque a referência não só a coragem para pregar, mas sinais e maravilhas acompanhando a pregação. E você se lembra como tudo isso começou? Toda essa história de prisão para Pedro e João, o que tinha acontecido no tempo dia anterior? Um sinal tinha sido operado, uma maravilha tinha acontecido, um aleijado de nascença foi curado. E a partir daquele milagre surgiu o quê? A oportunidade para pregar o Evangelho e uma evidência a favor do poder do Evangelho. Então não, os apóstolos estão pedindo aqui um laboratório de milagres. Senhor, faz chover milagre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O milagre mais que impossível, mais que urgente. Não, não é isso que eles estão pedindo. Milagres por milagres. Não, eles estão pedindo sinais e maravilhas como o quê? Como uma prova do Evangelho e como uma oportunidade para pregar o Evangelho. Uma prova do poder de Deus por meio do Evangelho. Mas o que está em evidência aqui não é o milagre, é o Evangelho. É a mensagem de salvação corroborada pelo poder do Espírito Santo. Enfim, irmãos e irmãs, que escola de oração para nós, não é verdade? Se você quer saber como nós devemos orar como igreja, pastor, o que devemos priorizar quando estamos reunidos no nosso culto de oração de meio de semana? Ou como devemos orar aqui em culto público aos domingos? Como devemos ordenar as nossas orações? Como devemos seguir a direção segura da palavra? O texto nos mostra, não? Quando o povo de Deus está reunido em culto a Deus, para orar a Deus, qual é a primeira coisa que tem que estar em evidência? Não são as nossas necessidades, mas são as qualidades de Deus, seus atributos, seu caráter. Como eles começaram essa oração? Ó soberano Senhor. Porque se Ele não for soberano, a igreja não tem razão para orar. Você vai orar para um Deus menos que soberano? Que tem menos que controle absoluto sobre tudo e todos? Porque se Ele não for, então não tem nem razão para orar, nem razão para buscá-lo, louvá-lo e adorá-lo. Eles só louvaram e buscaram a Deus porque reconhecendo que Ele é o soberano, o Criador, o revelador da sua palavra, o orquestrador do plano da história da redenção, levando tudo a bom termo em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando nós oramos, quando nós cantamos, o que deve permear as nossas orações são os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Quando abrimos o nosso culto, a primeira oração de adoração, o que nós queremos ouvir, não o que estamos sentindo, não o que achamos ou pensamos, queremos ouvir quem é este Deus a quem viemos adorar. E quem é este Deus? Ele é o soberano, o Criador, revelador, redentor, e é isso que nos motiva, que nos leva a cantar, a orar, a ofertar, a ouvir a palavra e celebrar. As nossas orações e os nossos louvores, o que cantamos, deve estar encharcado da glória do Deus soberano. Segundo, não só orando segundo o caráter de Deus, mas segundo as verdades da palavra de Deus. Notaram isso? No meio desta oração registrada aqui, uma citação do Salmo 2. Por que eles citaram a palavra de Deus ao orarem a Deus? Porque não há nada mais seguro quando falamos com Deus do que repetirmos as palavras de Deus para Ele. Ele tem prazer em ouvir as palavras que Ele mesmo inspirou. Por isso que nós marcamos as nossas orações públicas com quê? Com leituras bíblicas, para que a leitura da palavra dirija a nossa oração a Deus. Não há nada mais seguro do que orar segundo a palavra de Deus. Terceiro, notaram aqui a variação das orações? Temos aqui uma oração de adoração e louvor nos versículos 24 a 28, seguida de uma oração de quê? De súplica, versículos 29 a 30. Ou seja, a igreja não ora numa nota só. Há várias notas que compõem a vida de oração de uma igreja. A adoração é uma nota, súplica é outra. Em nossos cultos domingo à noite também oramos orações de confissão e de gratidão, mesclando as diferentes linguagens de oração de forma que agrade a Deus, adorando, agradecendo, confessando a Ele, suplicando a Ele as nossas necessidades. E por fim, notaram aqui que aquela igreja não orou em benefício próprio,
em interesse próprio, mas orou em favor do cumprimento dos propósitos de Deus, independente das consequências e das circunstâncias. Eles não pediram por proteção nem segurança, pediram somente o quê? Senhor, capacita-nos para sermos servos fiéis. Isso já é uma lição tremenda, não? Em um tempo em que a religiosidade humana, em que o culto que as pessoas prestam a Deus, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, é um culto que preocupa principalmente com o reino soberano do eu e do meu dinheiro, meu prazer, minha saúde, minha vida, meus sonhos, minhas conquistas, minhas alegrias. As orações desses cristãos concentravam-se no reino soberano de Deus, teus propósitos, teus planos, teus decretos, tua palavra, tua glória, tua vontade, teu nome. Não oramos para que nossa vontade seja feita, que a vontade dele prevaleça em nossas vidas e por intermédio das nossas vidas. E então, como é que Deus responde a orações assim? Como é que Deus responde quando a igreja costuma orar assim? Bem, como Deus respondeu aquela oração em Atos 4? Vamos concluir com o versículo final, versículo 31. O texto registra 3 coisas. Depois de orarem, o que aconteceu? O lugar em que estavam reunidos tremeu. Um sinal evidente da presença de Deus entre eles. Assim como o monte Sinai tremeu, em Êxodo 19, quando Deus compareceu diante de Israel, assim como os batentes das portas do templo tremeram, quando Deus se revelou a Isaías, em Isaías 6, o lugar tremeu porque Deus estava ali, porque Deus se fez presente naquele lugar, e não só presente entre eles, diz o texto, mas presente em cada um deles. Tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E então eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus, isto é, o Evangelho. E pastor, será que Deus esqueceu a última petição? Eles pediram também sinais e maravilhas. Sim, Deus também respondeu essa petição. Ela virá mais adiante no capítulo 5, versículo 12. Deus também operou mais sinais e mais maravilhas em resposta às orações do povo. Resumo da obra: Deus tem prazer em ouvir e atender o seu povo quando este clama por mais dele mesmo. Quando a igreja pede não mais bênção, não mais saúde, não mais prosperidade e vitória, mas quando o povo pede mais da presença de Deus e do poder de Deus, Deus responde, Deus comparece, Deus age. E no seu poder e na sua presença, o povo é levado a pregar a palavra e Deus salva almas. Deus acrescenta vidas à igreja, Deus glorifica o seu nome. E meus irmãos e minhas irmãs, não é disso que a igreja mais precisa em nosso tempo. Não mais bênçãos, não mais vitória, não mais conquista, não mais saúde, não mais dinheiro, não mais prosperidade, não mais festa. Ela precisa de mais o quê? Poder do alto para pregar o Evangelho. É disso que nós precisamos, é disso que a igreja precisa, é disso que o mundo precisa, de igrejas cheias do poder do Espírito Santo, cristãos cheios do poder do Espírito Santo, anunciando corajosamente a palavra do Evangelho. É isso que Deus quer que nós peçamos, e é isso que Deus quer conceder a nós, pela instrumentalidade das nossas orações. Como bem resumiu A.W. Tozer, a igreja primitiva não era apenas uma organização ou um movimento, mas uma encarnação ambulante de energia espiritual. Tremendo isso, uma encarnação ambulante de energia espiritual. A igreja começou com poder, avançou com poder e se manteve ativa enquanto tinha poder. Quando ela não tinha mais poder,
Ela se entrincheirou e buscou proteger os seus ganhos, mas suas bênçãos foram como maná do céu. Quando a igreja tentou guardá-la da noite para o dia, ele apodreceu. Na história da igreja, cada retorno ao poder descrito no Novo Testamento tem marcado um novo avanço, e cada diminuição de poder tem gerado algum novo mecanismo para a conservação e a defesa da igreja. Podem ser políticos fazendo propaganda no púlpito, pode ser espetáculo de auditório, pode ser artistas gospel. A igreja faz de tudo hoje para manter o seu poder, porque não tem mais poder, não tem mais a presença de Deus, não tem mais vida. Mas quando a igreja volta a Deus e clama a Deus por mais dele, mais o seu poder, mais a sua presença, Deus responde, Deus comparece, Deus capacita a sua igreja para pregar o evangelho, e ela avança, e ela cresce para a glória de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, o que garantirá a nossa conservação e a nossa defesa em tempos de crescente oposição e hostilidade ao evangelho? Não será nosso poder político. Esta igreja não depende de candidatos políticos, de parcerias políticas para a sua sobrevivência e saúde. Essa igreja não depende de poder econômico, social, nem cultural para permanecer de pé. O que nos sustenta e nos defende não são as nossas posses, nossos prédios, nosso prestígio na sociedade. A nossa única esperança nesta vida como igreja é o poder do Espírito Santo neste lugar. É o poder do Espírito Santo enchendo a sua vida e a sua casa e a sua família e os seus filhos. É o poder de Deus sendo derramado sobre nós, como foi derramado naquela igreja em Atos 4. Capacitando-nos para pregar corajosamente o evangelho, para anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus derrame deste poder sobre nós, sejamos nós 5, 50, 500 ou 5 mil, não importa. O que importa é se Deus está aqui, que Ele venha estar conosco, que Ele nos leve a orar por mais poder, que Deus responda às nossas orações, e quando Ele vier, Ele seja glorificado. Abrirmos a nossa boca e pregarmos com coragem o evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Então, Senhor, nós também confessamos que Tu és o soberano, e nós, Teus servos e escravos. Tu és o soberano sobre a Tua igreja, sobre toda a história, sobre céus e terra. E assim como agiste em resgate dos Teus servos, Davi e Jesus, age em favor dos Teus servos agora, nesta terra e por toda a terra em nosso tempo. Considera assim, Senhor, as ameaças daqueles que têm se levantado contra o nome de Jesus e contra o Teu Evangelho. Mas capacita a Tua igreja, Senhor, perto e longe, para ser-Te fiel, para continuar pregando o Evangelho, aconteça o que nos acontecer. E que o Senhor continue acompanhando a pregação da Tua palavra com o poder do alto, para que os homens vejam, ouçam, saibam e confessem que não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro Senhor como o nosso Senhor, não há outro Rei, não há outro Redentor, senão Jesus Cristo. Ó Pai, se houver entre nós alguém, ou aqueles que ainda nunca enxergaram isso, e nunca confessaram isso, e nunca se renderam a essa verdade, que os seus corações sejam conquistados, sejam vencidos, sejam recrutados, sejam alistados para ingressar às fileiras do Teu povo, das Tuas testemunhas nesta terra. Que todos nós
possamos, Senhor, reconhecer a nossa absoluta necessidade de Ti, pois sem Ti nada podemos fazer. Se não for pelo Teu perdão e pelo Teu poder, nada poderemos dizer nem fazer neste mundo. Então usa-nos, capacita-nos, fortalece-nos, Senhor, para cumprirmos os Teus soberanos propósitos nessa terra. Que os frutos venham para o louvor da Tua glória, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.